Muy buenos días, amados amigos. Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos Una presentes. bendición Para mim, grande é uma grande bênção con ustedes poder en estar esta com ocasión vocês nesta ocasião para compartir para con ustedes compartilhar com unos vocês momentos de alguns compañerismo momentos de companheirismo alrededor em de la torno palabra de da Dios Palavra de y Deus su programa e do seu programa correspondiente correspondente a este final. tempo final. Leemos en Vamos San Mateo ler capítulo em São Mateus, 24, no capítulo 24, versos 30 al 31, versículo do 30 donde dice, ao 31, entonces onde nos diz assim: aparecerá la señal del Hijo del Então Hombre o en sinal el do cielo, Filho do Homem aparecerá no entonces céu, lamentarán todas e las então tribus de la todas tierra, as tribos da terra verán al Hijo se del lamentarão viniendo e verão ao sobre Filho las do Homem nubes del vir cielo sobre as con nuvens do poder céu y gran com gloria. poder e grande Enviará glória. sus ángeles con E gran ele voz enviará de seus trompeta, anjos com rijo clamor de trombeta e ajuntará os seus escolhidos dos quatro cantos, desde uma até a outra extremidade do céu. E em São Mateus, no capítulo 24, versículo 3, diz assim: sentado en el monte de los olivos, E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram a ele em particular, dizendo-lhe: Diga-nos, quando serão essas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda e do fim do século? Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita compreendê-la. Um sinal notório. Um sinal notório, onde? No céu. Um sinal notório no céu. Podem se sentar, queiram ter a gentileza. Una señal notoria en el cielo fue Um sinal notório no céu foi anunciado por nosso amado Senhor Jesus Cristo para este tempo final em que a raça humana estaria vivendo. E no céu seria visto um sinal, o qual tinha a ver com o que estava profetizado para o tempo final. Agora, hoje, se cumprem 39 anos de ter aparecido no céu um sinal muito notório, e apareceu no dia 28 de fevereiro de 1963. 1963. E foi publicado na revista Life e na revista Ciência como uma nuvem misteriosa. Agora, isto foi um sinal no céu, que significa algo muito importante no programa de Deus. Podemos ver em São Mateus, no capítulo 3. Vamos ver o capítulo 2, vamos ler capítulo 2, corrijo. Versículo 1 em diante diz assim: Quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, então do Oriente vieram a Jerusalém uns magos, perguntando: aonde está o rei dos judeus? Porque a sua estrela temos visto no Oriente e viemos para adorá-lo.
Ouvindo isto, o rei Herodes se turbou, e toda Jerusalém com ele. E todos os principais sacerdotes convocados, e também os escribas do povo. Então perguntou a eles, onde o Cristo havia de nascer? Eles então disseram, em Belém da Judéia. Porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, da terra de Judá, não é a menor entre os príncipes de Judá, porque de ti sairá um guiador, que apacentará ao meu povo Israel. Então, Herodes, chamando em secreto os magos, indagou deles diligentemente o tempo da aparição da estrela. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide até lá e averiguem com diligência a respeito do menino. E quando o encontrem, faça-me saber para que eu possa ir também e adorá-lo. Então, tendo eles ouvido ao rei, se foram. E eis aqui a estrela que haviam visto no oriente estava indo diante deles, até que, chegando, se deteve sobre onde o menino estava. E ao ver a estrela, se regozijaram com muito regozijo. Ao entrarem na casa, viram ao menino com a sua mãe, Maria, e prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros, e a ele lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Porém, sendo avisados por revelação em sonhos que não voltassem a Herodes, voltaram à sua terra por outro caminho. Agora, nesta passagem que temos lido, uma estrela misteriosa, um sinal misterioso foi visto no céu. Os magos se encontravam no Oriente, e eles olharam desde a Caldeia, desde a região da Babilônia, para a terra de Israel, e viram no céu aquele sinal. Eles eram estudiosos dos astros. E nos tempos antigos, todos aqueles que estudavam as estrelas sabiam que sempre que na Terra vai ocorrer algum evento importante, então no céu aparece o sinal deste evento importante, o qual vai se realizar. E aqueles magos, ao olharem no céu aquele sinal tão importante para eles, compreenderam que entre o povo hebreu estava se cumprindo a vinda do Messias prometido para o povo hebreu. Lembrem-se que o Messias Cristo é a estrela resplandecente da manhã. Portanto, no céu apareceu um sinal chamado de a estrela de Belém. Na Escritura, chamada uma estrela, a qual os magos a viram. E eles conheciam as Escrituras e sabiam que aquilo aconteceria no céu, de acordo ao que está em Números, no capítulo 24, versículo 17, onde diz assim: o verei, mas não agora. O olharei, mas não de perto. Sairá estrela de Jacó e se levantará cetro de Israel.
Aqui nos mostra uma estrela que se levantará de Israel, e sendo que o Messias esta estrela, foi refletido no céu a primeira vinda de Cristo. Portanto, os magos foram à terra de Israel, chegaram a Jerusalém, perguntaram pelo Messias, porque, sendo que o trono de Davi estava em Jerusalém, eles pensavam que o Messias tinha que estar em Jerusalém, porque é a cidade do rei. Porém, eles não entendiam que outras escrituras tinham que se cumprir e que o Messias, de acordo com a profecia, ele tinha que nascer em Belém da Judéia, porque ele seria um descendente do rei Davi. E, portanto, tinha que nascer em Belém da Judéia, porque de Belém da Judéia sairia este guiador que apacentaria a Israel, o povo de Deus. E também havia a profecias em Isaías, no capítulo 7, que uma virgem conceberia e daria à luz a um menino. Daria à luz, e esse menino seria chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Portanto, aquela virgem tinha que ser uma descendente do rei Davi. E Maria era uma descendente do rei Davi. Agora, para que nascesse em Belém da Judéia, teve que acontecer algo, porque Maria morava em Nazaré, e José também morava em Nazaré, o qual estava desposado com Maria. Estava comprometido com Maria, ainda não estavam convivendo juntos, não tinham se casado, mas estavam desposados, comprometidos, estavam para o matrimônio. E vejam, houve um censo, o qual foi ordenado pelo rei, e isto deu lugar a que cada pessoa fosse até a cidade, a qual cada um pertencia, e lá então realizar o censo, e então se inscrevessem no censo, e fossem registrados naquele censo. E desta forma ocorreu para o nascimento de Jesus, que José e Maria tiveram que ir até Belém da Judéia, porque eram descendentes do rei Davi, e eram da cidade de Belém da Judéia. E quando estavam lá, eles não encontraram lugar na hospedaria, a qual seria a casa de hospedagem, ou o hotel para que se hospedassem. Então chegou o momento a Maria para que ela desse à luz, e eles tiveram que ir a um casebre, onde estavam os animais, onde os animais se alimentavam. E lá ela deu à luz ao seu filho, Jesus, naquele lugar, e o colocou naquele casebre. E desta forma se cumpriu a promessa de que o Messias, o governador para Israel, o guia para Israel, nasceria em Belém da Judéia. Porém, podemos ver que no céu já
tinha uns 2 anos que estava aparecendo no céu um sinal muito notável, e era uma estrela misteriosa, a qual apontava, assinalava, de acordo com os magos, que o Messias tinha que estar entre o povo hebreu. Quando os magos chegaram na casa onde o Messias estava, vejam, ele já não estava no casebre, mas estava em uma casa. E ele já tinha em torno de 2 anos de idade. Agora, este sinal no céu anunciava que Deus estava realizando na terra um programa muito importante, o programa da vinda do Messias, o qual estava nascendo em Belém, da Judéia. E esse sinal continuou no céu por uns 2 anos, e os magos o viram. Aqueles que procuravam no céu os sinais celestiais, para logo então procurar na terra o cumprimento do que aquele sinal estava mostrando. Agora, o reverendo William Branham diz que Deus sempre mostra no céu aquilo que Ele logo o fará na terra. Portanto, o sinal que foi visto no dia 28 de fevereiro do ano de 1963 mostra Deus aí no céu o que Ele fará na terra. É um sinal, o qual foi uma nuvem que foi formada por anjos, os anjos das 7 eras da igreja, e outro anjo que era diferente aos demais anjos. Era diferente, esse anjo era diferente aos 7 anjos da igreja, das 7 eras da igreja. Agora, Cristo mostrando no céu o que Ele fará na terra, nós podemos ver que esses anjos que aqui estão nesta nuvem, sendo os 7 anjos mensageiros das 7 eras e outro anjo que era diferente aos demais, podemos ver que aqui estão representadas as 7 eras da igreja, com seus 7 anjos mensageiros. E está representada a era da pedra angular no anjo, que é diferente aos demais anjos mensageiros. O anjo que é diferente aos demais, o reverendo William Branham disse no livro dos selos, na página 469, vamos ler diretamente. Diz, página 469 do livro dos selos, em espanhol, diz assim: e notaram que eu disse que um desses anjos era bem diferente? Ele me pareceu muito diferente aos demais. Estavam em uma constelação com 3 a cada lado, e um em cima. E o que estava ao meu lado, contando desde a esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim do que os demais. Eu lhes disse que ele tinha o peito assim robusto e estava voando ao oriente. Eu também lhes disse que ele me levantou, me alçou. Se lembram? Agora, está aqui.
era o que tinha o sétimo selo, o qual eu tenho mantido como uma pergunta na minha mente por toda a minha vida. E agora, o anjo que é diferente aos demais, o qual está aqui. Quando o reverendo William Branham estava mostrando a foto da nuvem formada por anjos, quando ele a mostrava assim, o Espírito Santo disse a ele para que ele a virasse para a direita. E quando ele o fez, então aí foi visto o rosto de Jesus, como está na pintura de Hoffman. E nós temos aqui o rosto, a barba e o cabelo branco, a peruca branca, como em Apocalipse no capítulo 1. Capítulo 1 mostra a Cristo com seu cabelo branco, como lã branca. Agora, vejamos Apocalipse capítulo 1. Versículo 12 em diante diz assim: E quando eu virei para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e entre os 7 castiçais há um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça, seus cabelos, eram brancos como lã branca, como a neve, seus olhos como chama de fogo. Agora vamos ver o que o reverendo William Branham nos diz a respeito do Filho do Homem, com seus cabelos brancos como lã branca. Na página 43 do Livro das Eras, o reverendo William Branham diz assim: Porém, o dia do Senhor está por vir. É assim, somente é que neste tempo da revelação de Jesus Cristo, João foi levado pelo Espírito e foi transportado pelo Espírito. Aquele grande dia está por vir. O dia do Senhor é quando os dias do homem terminaram, os reinos desta terra. Então serão os reinos do nosso Deus. O dia do Senhor será quando cair os juízos, e depois disto vem o milênio. Agora, o mundo faz o que quer com o cristão. Lhe colocam toda a qualidade de nome, malvado, zombando dele. Mas vem aquele grande dia, quando eles se lamentarão e soluçarão, porque o Cordeiro vem em ira para julgar o mundo. Então é quando os justos terão seu dia com o Senhor, porque os malvados serão queimados, e os justos caminharão sobre as cinzas, entrando ao milênio. Malaquias, capítulo 4, versículo 3. E vereis aos maus, os quais serão como cinza, debaixo das plantas dos vossos pés, no dia em que eu o fizer, ha dito Jeová dos exércitos. E agora, João, ele se encontra transportado ao dia do Senhor. E aí podemos ver
a Cristo com seu cabelo branco como lã branca. Ahora, esto es un misterio porque E agora? Cristo, Isto é um mistério, porque Cristo, com seu cabelo branco, como blanca lã lana, branca, no puede ser posible porque Él não pode ser possível, porque ele tem um corpo glorificado, o qual não fica velho. ahora el reverendo Agora, Branham o reverendo William Branham disse por cuanto Cristo é que, porquanto Cristo no dia do Senhor cambia muda de de cordeiro e de sumo sacerdote a rei e juiz de toda a terra, tierra, assim como os juízes da antiguidade y todavía en e ainda Inglaterra na Inglaterra e outras nações usan utilizam uma peruca branca. Aquí vemos Podemos a ver Cristo Cristo aqui com uma peruca branca. no es el Não é o cabelo do del Senhor, Señor, sino que es mas é uma peruca branca, la cual tiene él sobre. a qual ele a tem sobre a sua cabeça. Ahora, esto es un Agora, misterio isto é um mistério. con Cristo com seu cabelo branco e no corpo glorificado, no nos ponemos nós não viejos. ficamos velhos. Portanto, Este mistério desta peruca branca é o mistério de Cristo como de juez Cristo como juiz la tierra de toda a en el terra día. no dia do Senhor. Vamos a buscar en algún lugar sobre Vamos procurar em algum lugar sobre, daqui do livro das Eras, acerca de Cristo con a la respeito de peluca Cristo blanca, com a sua peruca branca, su cabello seu blanco, cabelo branco como lã branca, ya que así aparece en esta já nube. que assim aparece nesta nuvem. No es Não é el rostro literalmente o rosto do Senhor, del Señor, mas é uma nuvem formada por anjos que formam o rosto do Senhor. Señor. Y ahora, esto tiene E agora, un isto significado tem muy um grande, significado muito grande, porque porque está está aqui apresentando a Cristo como juiz, ou seja, está sendo colocado aqui no céu o sinal da segunda vinda de Cristo como juiz de toda a terra. Por eso aparece con el Por cabello isto, blanco, aparece com o cabelo branco, significa o qual significa que tiene tem a maturidade e a sabedoria para julgar justamente a toda a terra, a toda a humanidade. Ahora, Cristo con el cabello Agora, blanco, Cristo com o cabelo branco, ¿cómo lo vamos? como nós o entenderemos? Y si E es se una for uma peruca branca, blanca, como aqui os juízes da Inglaterra Inglaterra, e de outros países a utilizavam? ¿cómo? ¿Y dónde? Como e onde ele obteve essa peruca branca? Es muy importante
é muito importante, porque se for uma peruca branca, a que ele tem aí, então, tem um significado muito importante. Agora, vejamos como esta peruca branca do Senhor está formada. E também veremos o que é esta peruca branca do Senhor. Lembrem-se que toda essa descrição dada no Apocalipse, no capítulo 1, de Cristo, o Filho do Homem, com um vestido, uma roupa que lhe chegava até os pés, com um cinto de ouro em seu peito, a sua cabeça e seus cabelos brancos como lã branca, seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao bronze reluzente como em um forno, e a sua voz como estrondo de muitas águas. E tinha em sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda, de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como quando resplandece em sua força. As 7 estrelas em sua destra são os 7 anjos mensageiros. Cada uma disto que vemos no Filho do Homem tem um significado. A sua cabeça branca, os seus olhos como chama de fogo, a sua voz como um estrondo de muitas águas, os seus pés semelhantes ao latão reluzente, e as 7 estrelas em sua destra, e a espada aguda que sai da sua boca. Tudo isto tem um significado. A espada aguda que sai da sua boca é a palavra, a sua palavra criadora. Agora, vejamos o que é esta peruca branca do Senhor e também a sua barba. O reverendo William Branham, na mensagem tratando de fazer o serviço a Deus fora da sua vontade, pregada na América do Norte, no dia 27 de novembro de 1965, um mês anterior à sua partida. Ele disse na página 23, até mesmo um pouquinho antes: quando ele estava apresentando a foto da revista Life, a qual é esta? E o Senhor então disse a ele para que ele a virasse para a direita. E isso é o que vamos ver aí, a ouvir aí. E logo tudo o que ele disse a respeito desta foto. Vamos ver. Algo me disse, vira para a direita, ou seja, para a direita. E eu pensei, eu acho que eu estou olhando corretamente, ou seja, que ele a estava olhando corretamente desta forma, mas foi dito a ele, vire-a para a direita. Disse, vire-a para a direita. E então eu pensei, quem sabe esta voz quer dizer que eu a tenha que virar para a direita. Lembrem-se
que esse anjo que lhe falava sempre e que está dizendo a ele para que ele virasse a foto para a direita, enquanto ele a apresentava à congregação. E quando eu fiz, vejam o que é. Vê o que é a cabeça de Cristo? Ou seja, da foto, da pintura que o pintor Hoffman pintou do rosto de Jesus Cristo. A cabeça de Cristo, de Hoffman, na idade de 33 anos. Aqui, mirem aqui. Aqui. Aqui, mirem aqui. Aqui, vejam aqui. Vejam sua barba negra. Vejam a sua barba negra. Seu rosto. A sua barba negra, seu rosto. Seus olhos. O seu nariz. E o restante. Vejam a parte do seu cabelo descendo. E ele está coberto com uma peruca do anjo branco. O anjo branco, o qual era diferente aos demais, é o que forma esta peruca do Senhor. A peruca branca, a qual, no Apocalipse capítulo 4, aparece o Filho do Homem com seu cabelo branco. E ele está coberto com esta peruca do anjo branco para mostrar que a mensagem dele, sendo Deus, é a verdade e ele é o juiz supremo do universo, juiz supremo do céu e da terra. Ele é Deus. Agora vejam vocês. Continuamos lendo. E nenhuma outra coisa a não ser Deus. Ele é Deus expressado em forma humana, chamado o Filho de Deus, sendo o Filho, a máscara, ou seja, o véu de carne. Temos aqui uma clara descrição do que ocorreu no céu no dia 28 de fevereiro de 1963, quando aquele sinal misterioso e notável apareceu, o qual foi formado por anjos de Deus, os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja de Jesus Cristo e o anjo, que era diferente dos demais. E agora, nós podemos ver que esta peruca branca está formada pelo anjo, o qual era diferente aos demais. E vejam também a barba, a formam os 7 anjos mensageiros das 7 eras. Agora, sendo que em Apocalipse, no capítulo 1, tudo o que é visto no Filho do Homem tipifica certas coisas que Cristo realizaria. Então nós podemos ver aí, em Cristo, o Filho do Homem, todo o programa que ele realizaria com a sua igreja. Por isto, ele também tem as 7 estrelas em sua destra, as quais são os 7 anjos, mensageiros das 7 eras. Temos visto aí um sinal notório no céu. No dia 28 de fevereiro
de 1963, que nos fala daquilo que Deus estará fazendo na terra, na vinda do Filho do Homem, como juiz de toda a terra. Quando a sua obra de intercessão terminar no céu, ele se levantará do trono do Pai, toma o título de propriedade, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação e ressuscitará os mortos crentes nele, em corpos glorificados, e a nós, os que estamos vivos, nos transformará, e então todos teremos corpos glorificados. E agora, sendo que este é um sinal notável no céu, nós temos visto que tem um significado no programa que Cristo estará realizando entre a sua igreja neste tempo final. E agora, para este tempo final, Cristo, logo depois que tome o título de propriedade e o abra no céu, abra todos os selos, incluindo o sétimo selo, em Apocalipse, no capítulo 10, versículo do 1 em diante, desce do céu com o livrinho aberto em sua mão. E vi descer do céu outro anjo forte, envolvido por uma nuvem, e com o arco-íris sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Em sua mão ele tinha o livrinho aberto, e colocou o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando um leão ruge. E tendo clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. Logo, João quis escrever aquilo que os trovões falaram, e então foi dito a ele que não os escrevesse. O conteúdo nesses selos é a revelação divina do sétimo selo. A revelação divina da segunda vinda de Cristo, mistério que está contido no sétimo selo. E, para conhecer esse mistério, tem que ser aberto o sétimo selo. E os trovões são os que têm esse mistério e contém a revelação desse mistério, pois os trovões são a voz de Cristo clamando como quando um leão ruge, porque ele é o leão da tribo de Judá. E agora, logo aqui no Apocalipse capítulo 10, versículo 8 em diante, nós podemos ver que o livrinho, que no céu ninguém o podia abrir, nem ler, nem sequer olhar para ele. Agora Cristo, no capítulo 5 do Apocalipse, o toma, o abre, e no capítulo 10 do Apocalipse, desce para a terra, com o livrinho aberto em sua mão. E o livrinho que nenhum ser humano podia olhar, sequer, nem de abrir, nem de ler. Agora, ele o entregará a um homem, para que ele o coma. E diz assim: a voz que outra vez ouvira falar comigo, e disse: vá, toma da mão direita, vá, e toma o livrinho que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra.
E então eu fui ao anjo, dizendo-lhe, para que ele me desse o livro. E então ele me disse, toma-o, toma-o, coma-o, e ele se fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Então peguei o livrinho da mão do anjo e o comi, e era doce em minha boca, como o mel. Porém, quando o havia comido, então amargou o meu ventre. E ele me disse, é necessário que profetizes outra vez, sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E o próximo capítulo, que é o capítulo 11, começa o ministério profético das duas oliveiras, os quais profetizam sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Portanto, aquele que comerá esse livrinho aberto é o que terá os ministérios de Moisés e Elias para profetizar sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Agora vamos ver o que o reverendo William Branham diz. Na página 83, 84 e 85, da mensagem tratando de fazer um serviço a Deus fora da sua vontade. Cristo é a nossa arca, a palavra. Eles querem a sua denominação. Ele não pode, notem, não pode ser levado em carros novos, denominacionais, ou seja, como o rei Davi, com seus generais. Ele quis levar a arca do pacto até Jerusalém em um carro novo, o qual está contra a maneira ordenada por Deus, porque a maneira era a arca ser levada nos ombros dos sacerdotes. A sua mensagem não pode ir no carro de uma denominação quando ele está suposto ou estar contido e a vir no coração de um profeta. Como a mensagem de Deus deve vir? No coração de um profeta. A mensagem de Deus para cada era veio no coração de um anjo, mensageiro enviado por Cristo para cada era. Esses mensageiros são as 7 estrelas na destra do Filho do Homem, e são os 7 Espíritos de Deus, as 7 lâmpadas de fogo que estão diante do trono. E são os 7 Espíritos de Deus, e são os 7 olhos que estão nos 7 chifres do Cordeiro, em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6. E agora, temos visto a maneira em como tem que vir a palavra, a arca do pacto, Cristo, e esteve vindo à igreja, que é um templo espiritual de era em era, através do mensageiro de cada era, porque veio no coração do mensageiro, o qual falou esta palavra. E Cristo, a arca do pacto, a palavra, esteve entrando ao templo espiritual de Cristo, de era em era. Passou
pelo átrio, nos profetas do Antigo Testamento, passou pelo lugar santo, nos anjos mensageiros das 7 eras, e tem que entrar ao lugar santíssimo. E para entrar ao lugar santíssimo, Cristo tem que enviar um profeta para que ele traga ao lugar santíssimo, o qual é a era da pedra angular, traga a palavra, a arca do pacto. Cristo, a arca do pacto. Agora, como tudo isto acontece? Na página 85 desta mensagem, tratando de fazer um serviço a Deus fora da sua vontade, nos últimos parágrafos, diz assim: há tão somente uma arca. Agora, vamos ler um pouquinho antes. Diz assim: eles têm uma arca metodista, uma arca batista, uma arca presbiteriana. Todos estão indo a estas arcas, porque a grande tribulação está por vir. Glória a Deus. Ou seja, dizem: glória a Deus, eu fui batizado na arca metodista, ou na arca presbiteriana, na arca pentecostal. Agora vejam o que diz: há tão somente uma arca, e esta é Jesus Cristo, e Ele é a palavra. Lembrem-se que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por Ele todas foram criadas, feitas todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Isto é São João capítulo 1, versículo do 1 ao 4. E no capítulo 1, versículo 14, diz assim: e aquele Verbo se fez carne, e Ele habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora vamos ver como a arca do pacto vem neste tempo final para a igreja de Jesus Cristo ao lugar santíssimo deste templo espiritual, ou seja, na era da pedra angular, a qual é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Por quê? A igreja é um templo espiritual. Notem, Deus disse ao profeta, disse: coma o pergaminho, o rolo, no Antigo Testamento. Isto foi para Ezequiel. Jeremias também comeu a palavra de Deus. Ao profeta do Novo Testamento, ele disse a ele: coma o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Vejam, esta é a arca, a palavra de Deus. E agora o profeta do último dia come o livrinho dos 7 selos que Cristo lhe dá, para que se faça carne nele a palavra. E assim entra com a palavra, com a revelação contida nos selos, incluindo o 7º selo, que não foi revelado, mas que é revelado neste tempo para a igreja. Entra com esta palavra na era da pedra angular,
a qual é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E no lugar santíssimo coloca a Cristo, a palavra, a arca do pacto. No Antigo Testamento, Moisés colocou dentro da arca do pacto, ou dentro da arca do pacto, as tábuas da lei e o maná, também em uma vasilha de ouro, certa quantidade de maná, e também a vara de Arão. Tudo aquilo foi colocado na arca do pacto. E agora, a arca do pacto, onde Moisés a colocou? Ele a colocou no lugar santíssimo do tabernáculo que ele construiu. Logo, no tabernáculo, nós podemos ver que Deus veio na nuvem, na coluna de fogo, quando Moisés dedicou a Deus o tabernáculo. E entrou ao tabernáculo e passou até o lugar santíssimo e se colocou sobre o propiciatório, sobre a arca do pacto, no propiciatório, que é a etapa da arca do pacto, entre os dois querubins de ouro. E desde lá, falava a Moisés. No Êxodo, capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Deus disse a Moisés no versículo 21 ao 22: E colocarás no propiciatório em cima da arca, e na arca colocarás o testemunho que eu te darei. E desde dali me revelarei a ti e falarei contigo de sobre o propiciatório, de entre os dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Desde o propiciatório de entre os dois querubins de ouro, Deus lhe falava a Moisés tudo o que Moisés tinha que falar ao povo hebreu. E agora, desde onde Deus falará ao povo hebreu neste tempo final? Desde o propiciatório, Deus falará a Moisés, a Elias, tudo o que estes ministérios tenha que dar a conhecer ao povo hebreu. Portanto, a arca do pacto, Cristo, a palavra, tem que estar dentro do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. De outra maneira, o templo espiritual de Jesus Cristo não pode ser dedicado a Deus, para que Deus habite em toda a sua plenitude. E agora, neste tempo, Cristo está construindo o seu lugar santíssimo, do seu templo espiritual. E Ele está colocando a arca do pacto, a palavra, dentro do lugar santíssimo, ou seja, dentro da era, da pedra angular, assim como tinha colocado sua palavra em cada era. E veio de era em era, colocando sua palavra e passando a sua palavra de era em era, até chegar na era da pedra angular, a qual é o lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E agora, com pedras vivas, seres humanos, Ele está construindo o seu lugar santíssimo, a era da pedra angular, e está colocando a sua palavra,
Onde? No lugar santíssimo, a arca do pacto. Vejam, está sendo colocada onde? No lugar santíssimo. E quando se completar o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, quando se completar a era da pedra angular, quando entrar até o último escolhido da era da pedra angular, então estará concluída a construção do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, e, portanto, estará concluído este templo espiritual, completo com a arca do pacto dentro do lugar santíssimo. E Deus se manifestará neste templo espiritual em toda a sua plenitude. Ele ressuscitará os mortos crentes nele, e a nós nos transformará, e então todos teremos corpos glorificados. E deste modo, Deus glorificará a sua casa, a sua igreja, neste tempo final. E aí estará a arca do pacto, no lugar santíssimo, na era da pedra angular. E desde o lugar santíssimo, que é a era da pedra angular, Cristo falará ao povo hebreu, ele se revelará ao povo hebreu. E através dos ministérios das duas oliveiras, a mensagem para o povo hebreu sairá do lugar santíssimo, do templo espiritual de Jesus Cristo. E então se cumprirá o que o reverendo William Branham disse, que assim como os hebreus trouxeram o evangelho aos gentis, os gentis o levarão ao povo hebreu. E os que levam o evangelho ao povo hebreu são Moisés e Elias, as duas oliveiras, os quais são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. E serão chamados e reunidos 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo, porque desde o templo espiritual de Cristo, desde o lugar santíssimo, sairá o ministério das duas oliveiras, e sairá a mensagem também, a mensagem do evangelho do reino, para ser dada ao povo hebreu. O anjo de Apocalipse, capítulo 7, versículo 2 em diante, que vem com o selo do Deus vivo, chamará, reunirá e selará a 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Vejam, aí somente aparece um anjo, mas esse anjo vem com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo. E o Espírito Santo estará ministrando os ministérios de Moisés e de Elias, nesse anjo enviado para chamar e reunir a 144.000 hebreus. E esse anjo é o anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual Cristo disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. Este anjo tem um ministério para ser ministrado entre os gentis na igreja de Jesus Cristo e depois entre o povo hebreu. Esse anjo é um profeta dispensacional, qual Cristo envia para a sua igreja neste tempo final. E sob o ministério deste anjo, entre a igreja de Jesus Cristo, então as duas chuvas caem ao mesmo tempo, a chuva temporã e a chuva seródia, como está prometido na Escritura.
E a chuva temporã e a chuva seródia não é nada mais do que a pregação do Evangelho da graça e a pregação do Evangelho do Reino. Com o ensinamento do Evangelho da graça, nós obtemos a fé, a revelação, para obter o perdão dos nossos pecados, recebendo a Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados em seu sangue, sendo batizados em água em seu nome e recebendo o Espírito Santo, e assim obtendo o novo nascimento e obtendo o corpo angelical teofânico da sexta dimensão. Agora, com esta chuva temporã do ensinamento do Evangelho da Graça, vejam a bênção tão grande que nós obtemos. Sem a pregação do Evangelho da Graça, nenhuma pessoa pode obter a fé, a revelação, para obter o perdão dos seus pecados e para ser batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo e receber o Espírito Santo. A revelação contida no Evangelho da Graça nos dá esse conhecimento, esta revelação divina para obtermos esses benefícios. E para se obter o corpo novo, eterno, imortal e incorruptível e glorificado, o corpo físico que Cristo prometeu para nós, se requer ter a revelação do sétimo selo, que é a revelação da segunda vinda de Cristo. Porque a segunda vinda de Cristo é para nos transformar, a nós e aos mortos em Cristo, os ressuscitar em corpos glorificados. É para isto a segunda vinda de Cristo. E para podermos ser transformados, nós temos que ter fé, fé de rapto. Assim o disse o reverendo William Branham. Essa fé de rapto, esta revelação de rapto, esta revelação para sermos transformados e obtermos o corpo eterno e glorificado, e irmos com Cristo no rapto, do arrebatamento dos santos, e ir com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, para a casa do nosso Pai Celestial. E agora, a fé para ser transformados e raptados, ou seja, a fé de rapto, gira em torno da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e juiz de toda a terra. Agora, podemos ver que tudo isto que estará acontecendo neste tempo final está refletido aqui, neste sinal notório no céu. Nesta nuvem misteriosa está tudo simbolizado, tudo está refletido. E agora, temos visto que o Filho do Homem envia seus anjos com grande voz de trombeta para chamar e reunir aos seus escolhidos neste tempo final. Primeiro, são chamados e reunidos os escolhidos de entre os gentios, do corpo místico de Jesus Cristo. E quando o número dos escolhidos se completar, dos escolhidos do corpo místico de Cristo, da igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular, então virá a adoção para nós, a qual é a transformação dos nossos corpos.
Logo então, Deus irá ao povo hebreu e, através dos ministérios dos dois ungidos, Moisés e Elias, sendo manifestados no anjo de Jesus Cristo, Deus chamará e reunirá 144.000 hebreus. E o povo hebreu será desperto. Receberão o maior avivamento que jamais tenha recebido o povo hebreu. E os olhos do povo hebreu será aberto, e arrependidos por terem pecado contra Deus, ao rejeitarem a Jesus Cristo, seu Messias, e pedirem a crucificação dele, o povo hebreu, arrependidos, eles dos seus pecados, alcançarão a misericórdia de Deus. E então se cumprirá o que foi dito em Zacarias, no capítulo 12, versículo 10 em diante, onde diz: E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém espírito de graça e de oração, e para mim olharão a quem transpassaram, e chorarão como se chora pelo filho unigênito, afligindo-se por ele como quem se aflige pelo primogênito. Como quem se aflige pelo primogênito. E agora, podemos ver que tudo isto já está programado no programa divino e se cumprirá em um desses dias. No Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, também diz: Eis aqui que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, e os que lhe transpassaram, e todas as linhagens da terra se lamentarão por ele. Sim, amém. Assim que o povo hebreu fará lamentação e obterá a misericórdia de Deus. E Deus voltará a tratar com o povo hebreu espiritualmente, e serão chamados e reunidos 144.000 hebreus. Agora, tudo isto ocorrerá quando tenha entrado a plenitude dos gentis. Assim São Paulo o diz em Romanos, no capítulo 11, versículo do 25 em diante. E vamos ler no capítulo 11, versículo do 25 em diante. Porque não quero, irmãos, que sejais ignorantes a este mistério, para que não presumais quanto a vós mesmos, que aconteceu a Israel endurecimento em parte até que tenha entrado a plenitude dos gentis. Quando tenha entrado a plenitude da igreja de Jesus Cristo, quando tenha se completado a igreja de Jesus Cristo, então o endurecimento do povo hebreu será tirado. Cristo se revelará ao povo hebreu, e então, vejam o que vai acontecer. Logo todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, que apartará de Jacó a impiedade
E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Agora, vejam, Deus vai tirar os pecados do povo hebreu, pois se revelará a eles, e então eles entenderão. Isto foi profetizado também em Isaías, no capítulo 59, versículo 17 ao 22. Ao 21, capítulo 59, versículo do 17 ao 21. Foi isto o que São Paulo citou no Antigo Testamento, quando ele disse, como está escrito. Estava escrito em Isaías, no capítulo 59. Em Apocalipse, nós podemos ver a forma em que o povo hebreu será desperto e terão o avivamento maior, avivamento de toda a história do povo hebreu. É através da grande voz de trombeta ou trombeta final, a mesma trombeta que chama e reúne os escolhidos da igreja no último dia. A mesma trombeta que, no último dia, reúne a todos os filhos e filhas de Deus no corpo místico de Cristo, é que chamará e reunirá a 144 mil. Hebreus, 12 mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. Agora, isto está muito próximo para se cumprir. Quando? Quando se completar a igreja de Jesus Cristo e os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos glorificados e nós sejamos transformados, então terá se completado a igreja, e ela será glorificada, porque todos seremos glorificados, teremos corpos eternos, e haverá uma plena manifestação do poder de Jesus Cristo em sua igreja. E o povo hebreu verá esta manifestação de Cristo em sua igreja, e dirá, este é o que nós estamos esperando. E então despertará o povo hebreu, conforme a como está prometido, e receberá o Espírito de Deus, e o povo hebreu viverá espiritualmente também. Assim que podemos ver onde nos encontramos e podemos ver este sinal notório no céu, manifestado no dia 28 de fevereiro de 1963. E agora, temos visto a peruca branca. E quem forma esta peruca branca? O anjo que era diferente aos demais é quem a forma, o qual, para que se forme e se materialize aquilo que foi mostrado no céu, tem que se manifestar entre a igreja de Jesus Cristo neste tempo final. E aí estará o mistério do sétimo selo, porque o mistério do sétimo selo, o anjo que era diferente aos demais
é quem o tem. de Cristo E esse é o anjo que forma a peruca branca de Cristo como juiz de toda a terra. Por isto, o anjo de Jesus Cristo é o que receberá autoridade sobre as nações, como Cristo prometeu. E é o anjo que se sentará com Cristo em seu trono. lo mismo que O mesmo Padre hizo con que o Pai fez com Jesus Cristo, seu Filho, cielo victorioso, quando ascendeu ao céu vitorioso, o sentou en su trono. Y ahora Cristo com ele em seu trono. hará E eso agora, mismo con el Cristo vencedor fará o mesmo del día com postrero. o vencedor do último dia. Apocalipsis, capítulo 3, Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 21, diz assim: yo le ao daré vencedor, que se siente conmigo en eu lhe darei que se sente comigo así como em yo meu trono, he vencido assim y como me he eu sentado venci con mi Padre e en me su sentei com meu Pai trono. O sea em que seu es trono. paralelo lo que Ou Cristo seja, hará que con el vencedor, é paralelo o que Cristo fará com o vencedor, hizo com o que Deus fez com en Jesus. la misma forma será que Jesús Da mesma forma será que Jesus operará, atuará. Deus sentou com ele em seu trono a Jesus no seu trono celestial. E agora Jesus Cristo em seu trono terreno, que é o trono de Davi. Ele sentará com ele ao vencedor do último dia, de Jesucristo, o qual é o anjo de Jesus Cristo, o qual é um profeta dispensacional, o profeta da sétima dispensação, da dispensação do reino. Apocalipsis 2, verso E 26, no Apocalipse capítulo 2, versículo do 26 ao 27, diz assim: guardaré mis obras hasta el fin, ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, autoridad, eu lhe darei autoridade sobre as nações, y las regirá con vara, e ele as regerá com vara de ferro, serán quebrantadas como e vaso. serão quebrantadas como vaso do oleiro, He recibido de mi Padre, assim como eu recebi do meu Pai. en que Vejam, recibió da autoridad mesma maneira em que Cristo recebeu autoridade e poder do Pai Celestial e sentó en el trono de Dios, se sentou no trono de Deus, dijo a sus e logo discípulos, ya resucitado, disse a seus discípulos, já ressuscitado: y todo poder me foi dado, tanto na terra quanto no céu. E agora, desta mesma forma, Cristo atuará com o vencedor que estará guardando as obras de Cristo até o fim. le dará autoridad Ele lhe dará autoridade sobre as nações, o sentará com ele em seu trono tendrá un lugar muy importante, e terá um lugar muito reino importante no glorioso de Cristo. reino milenial de Y Cristo. ese es el siervo fiel y E esse é o servo fiel e prudente, ao qual, quando o seu Senhor vier e o encontrar fazendo assim, dando alimento espiritual a tempo aos filhos de Deus, neste tempo, na era da pedra angular, diz: em verdade eu vos digo que sobre todos os seus bens o colocará. Virá a ser administrador um administrador no reino milenial, de Cristo, administrador de Cristo, de Cristo. dos bens de Cristo. Palabras más claras, será como un virrey Em palavras mais claras, ele será como um vice-rei no glorioso reino de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Porque Cristo é o Rei, mas todos nós somos reis e sacerdotes com Cristo. Portanto, también es un rey ele também é um rei milenial, nesse reino milenial. siendo que Cristo lo siente Porém, sendo que Cristo o senta com ele em seu trono, ele é vice-rey no reino
milenial. como los apóstoles estarán también en 12 tronos, Todos os apóstolos também estarão em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel, porquanto será um reino teocrático. Então, se utilizará a maneira que Deus utilizou jueces allá, com os juízes lá no Antigo Testamento, cuales dos quais Samuel fue el último. Samuel foi o último dos juízes. Estará la teocracia y E la monarquía de David, estará a teocracia e a monarquia de Davi ligada neste reino milenial de Cristo. rey E Deus será rei de la tierra. sobre toda a terra. Ese día milenial, en aquel día Nesse Jehová dia será uno, milenial, e naquele dia Jeová será um, e um será o seu nome, e Jeová será rei em toda a terra. sobre el pueblo Governará sobre o povo hebreo, hebreu sobre todas. e sobre todas as nações. Ahora podemos ver Agora podemos ver que esse sinal extraña. estranho Cielo no céu tiene un significado tem um significado mayor de lo que maior a simple vista do que nosotros a simples visão, a simples vista, nós podemos ver. É um sinal notório no céu, en la cual no está qual contenido todo está contido lo que Dios tudo o que hará Deus en la fará segunda na segunda vinda de Cristo. En una ocasión, en el mensaje Shalom, Em uma ocasião, na mensagem Shalom, allí estaba o reverendo William Branham en esa disse que señal en el cielo, ali estava, naquele sinal no céu, estava refletido o nome de Dios. de Deus. O sea que esa señal en el cielo Ou seja, que tiene un significado. aquele sinal no céu tem um significado muito grande. Cuatro consonantes As 4 consoantes do nome de Deus están ahí contenidas estão en esa lá, señal que contidas fue mostrada nesse sinal que foi mostrado no en esa céu, nube, que fue naquela mostrada. nuvem que foi mostrada no céu. Y si el nombre E de Dios se o nome de está Deus allí, está lá, pues alguien pois debe tener alguém de deve esos tê-lo, ángeles que estaban allí. desses anjos que estavam lá. Y si el ángel que tiene el séptimo E sello se o anjo que tem o 7º selo, o qual era diferente aos demais, estava lá, entonces pois então, esse é o que tem el nombre o nome del cual dice el reverendo do William qual Branham, o reverendo William Branham diz que foi allí. descolado ali. Ahora podemos ver Agora nós podemos ver esta señal que este en el sinal cielo no céu tiene un significado mayor tem um de lo que significado las maior personas do pueden que ver. as pessoas podem ver a um simples olhar. Deus está refletindo no céu, Lo que él nesse hará, sinal, o que ele fará el cumplimiento no del cumprimento séptimo sello, do 7º en el selo, cumplimiento no cumprimento vida del da Señor vinda do Senhor como el como Rey de Reyes, o Rei dos Señor de Reis señores, e la Senhor raíz y el dos linaje de senhores, David, a la estrella geração, resplandeciente de la a mañana, linhagem de Davi, a estrela resplandecente da manhã de toda. e o juiz de toda a Así terra. es que aquí está Assim que desplegado el nombre aqui está que le dio
descolado o nome que lhe deu o anjo de Jeová a Moisés como YHWH, que é o nome de Deus, o qual estava no anjo de Jeová. E se Deus o colocou no Antigo Testamento em seu anjo, e logo o seu anjo se fez carne e habitou entre o povo hebreu, e foi chamado Jesus Cristo, vê? Em Jesus Cristo estava o nome de Deus, e portanto o nome de Deus para redenção estava em Jesus Cristo. E agora, Jesus Cristo diz: ao que vencer, eu lhe farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dali, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e o meu nome novo. São poucas as pessoas que sabem que Jesus Cristo tem um novo nome, mas está aí, em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, está aí, assinalado. E também no Apocalipse capítulo 2, versículo 17, diz: ao vencedor eu lhe darei para que coma do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e nela, na pedrinha branca, um nome novo escrito, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Alguém receberá a pedrinha branca, e alguém receberá o nome novo que está nessa pedrinha branca. E esse será o único que conhecerá o mistério desse nome novo, da pedrinha branca, que é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Porque a pedrinha branca é a pedra não cortada por mãos, a qual o profeta Daniel a viu, e o rei Nabucodonosor no capítulo 2 do livro de Daniel. A pedra não cortada por mãos, que veio e feriu a imagem nos pés de ferro e de barro cozido, o qual é a vinda do Senhor, é a segunda vinda de Cristo, com um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Portanto, neste sinal notório no céu, está ali colocado o nome eterno de Deus, o nome novo do Senhor Jesus Cristo. E agora nós podemos ver que Cristo disse que Ele o escreveria sobre o vencedor. Assim que o anjo que tem o sétimo selo, portanto, tem que ter também o nome eterno de Deus, da cidade do nosso Deus, e o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Esse anjo é o que também forma o cabelo branco, a peruca branca do Senhor Jesus Cristo, como juiz de toda a terra. Bem, sendo que hoje já estamos comemorando 39 anos de ter sido visto este sinal misterioso no céu, hoje estivemos vendo
tudo o que há en esa señal misteriosa nesse del cielo, sinal misterioso no céu, señalado por Dios para ser assinalado por Deus para se cumprir na terra. siempre que Dios va a hacer algo en la tierra, Sempre que Deus fará algo na lo terra, refleja antes en el cielo. Ele o reflete Por eso no es céu. tan importante É por isso que é tão importante entender las señales que en el os cielo sinais ocurren, que no céu ocorrem, testimonio de porque las cosas que testificam estarán das sucediendo coisas que estarão acontecendo na terra, como los platillos voladores, como os discos ángeles voadores, de Dios anjos de Deus apareciendo en el cielo, aparecendo no céu, señales sinais no céu. vean en el tiempo de Abraham, Vejam, no tempo de Abraão, visitaron anjos de la Deus tierra, visitaram a comieron con terra Abraham. e comeram com Los Abraão. arcángeles Gabriel Elohim e os arcanjos Gabriel e Miguel, porém, logo ao outro dia veio a destruição de Sodoma e de Gomorra. la bendición Primeiro hijos de Dios vem a bênção para os filhos de Deus que são da fé de Abraão. E logo virá o juízo de Deus para a raça humana. estos platillos voladores tienen que ver Esses discos voadores con el rapto têm a del ver com o rapto, com o arrebatamento de todos os filhos e filhas de Deus. Así es que Assim que transformación transformação y rapto, e todo rapto, eso está tudo ligado isto está relacionado com os discos voadores também. cuando Cristo resucitó. Quando Cristo ressuscitou, Allí, não houveram anjos lá? Cristo ascendió al cielo. Quando Cristo subiu ao céu, Allí también, não houveram anjos lá também? Elías fue arrebatado al cielo. Quando Elias foi arrebatado ao céu, também não houveram anjos? Arrebatamiento, Tudo que tem a ver com arrebatamento, rapto, para sair desta dimensão hacia Dios e ir tiene que ver a Deus, tem a ver com aun cuando los os anjos. hijos de Dios mueren, Ainda quando os filhos e filhas de Deus morrem, os anjos de Deus os levam ao paraíso, como hicieron como fizeram com o mendigo, los ángeles lo que llevaron os anjos o levaram ao seio de Abraão. todo lo que tiene que ver con otras Tudo dimensiones, o que tem a ver com outras dimensões bajo dirección está de los ángeles sob de Dios. a direção dos anjos de Deus. Aquí, Bem, vamos deixar por aqui tudo isso quietinho, porque nos faltaría el tiempo o tempo nos faltaria para hablando para continuarmos falando todos estos de misterios todos esses mistérios dos anjos de Dios de Deus y e del rapto, do de los rapto, platillos dos voladores, discos carros de voadores, fuego, os carros de todas fogo, estas cosas, todas estas coisas que são cosas bíblicas, coisas bíblicas, cuales as encontramos quais nós podemos ver na Bíblia. Hay muchos libros que han Há hecho muitos acerca livros que de platillos voladores. foram El feitos libro a respeito de discos voadores, porém o livro que mais cenas tem e narra es é la Biblia. a Bíblia. Así es que, y el único libro confiable. Assim que ele é o único livro confiável. Hemos visto Agora, temos visto que estamos viendo en fotos que estamos vendo em fotos o grande sinal que manifestada. foi manifestado no céu, Cristo dijo que habrá pois Cristo disse que haverá sinais en el cielo. no céu. Ahora esa fue una Agora, señal, esse foi um sinal notório. fue publicada Foi publicado en dos revistas em principales duas en principais Norteamérica. revistas da América do Norte, Saber mas não puderam saber o que foi, sucedió. o que aconteceu. Reverendo William Branham Mas o reverendo William Branham disse o que esa aconteceu nube quando aquela nuvem apareceu no céu.
Aquela nuvem foi formada por anjos de Deus, os 7 anjos mensageiros e o anjo que era diferente aos demais. E isto foi um sinal notório no céu. Um sinal notório no céu. Este foi o nosso tema. Muito obrigado por vossa amável atenção. E também por ser compreensivos. E também por serem compreensíveis ao verem que a garganta está um pouquinho afetada. Porém, eu tenho sido fiel a vocês. E lhes tenho dado a mensagem que tinha que lhes dar a vocês, ainda que com alguma dificuldade. Que Deus continue lhes abençoando a todos e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E breve todos sejamos transformados, os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos glorificados, e todos sejamos levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, que Deus lhes continue abençoando a todos, que Deus lhes guarde. E deixo novamente com vocês ao jovem José Benjamin Pérez, para ele finalizar a nossa parte. Ele é o que faz a parte do Miguel, quando o Miguel não está. E já então ele passará para a pessoa correspondente, para que continue. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.